E hoje aqui no canal você vai conhecer um amplificador feito nos anos 70, 80 por uma grande indústria nacional de época chamada Quasar, QA7070. Na verdade, né, estou aqui com um amplificador, a gente vai conhecer o 7070X. Né? O folder que eu tenho aqui, na verdade, é um da versão mais antiga, que não tem o X aí. Em breve vou fazer um vídeo comparando a versão sem o X com o X. Eu tenho o equipamento aí, a gente vai fazer essa comparação. Mas hoje a gente vai conhecer aqui o equipamento. E o que você vai ver no vídeo de hoje, né? A gente não vai escutar o equipamento, tá? Já fiz outros vídeos onde eu fiz uma live com ele tocando, fiz vídeo de demonstração de venda desse equipamento, vou deixar tudo aqui na descrição para você assistir. Então você não vai escutar ele aqui hoje. Eu simplesmente vou comentar sobre as funções dele e a gente vai analisar todo ele, por baixo, por cima, por dentro, por trás, tudo, ok? E só lembrando que aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração de equipamentos dos anos 70, 80, 90, comparativo, conheça, opinião sincera. Tem interesse, inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo e não esquece de dar o like para ajudar. Bom, e para começar a demonstração, né, que eu conheça o Quasar 7070, eu vou falar alguma coisa aqui que eu normalmente não gosto de falar, mas vou falar aqui do Quasar, o pessoal pede bastante, ó, eu estou com o folder aqui original. Então qual é a potência, né? É um amplificador, e qual é a potência dele? Aqui no folder original, ele diz, bom, pelo código que você já imagina, né? Então aqui que ele tem 70 watts RMS por canal em estereofonia, isso a Quasar está me dizendo aqui, ou 40 watts RMS por canal em quadrifonia. Não é bem assim, né? Quadrifônico seria um equipamento que recebe 4 sinais diferentes, mas é uma característica do equipamento aí. Então essa é a potência dele, estipulada, né? A característica técnica da própria Quasar aqui no folder original. Bom, vamos lá, vamos começar aqui pelo painel frontal, né? Bom, eu não vou falar sobre as características dele, né? É uma característica bem exclusiva aí da marca Quasar. Então vamos lá. Aqui a gente tem a chave seletora de função, né? Aqui a gente tem o tuner, que seria uma conexão para o rádio, mas lembrando, essas conexões elas servem para outras coisas também, né? A gente tem que lembrar que essa nomenclatura era feita para a época. Hoje você pode ligar aqui um MP3, sei lá, um computador, coisas que na época não existiam. Então você tem o tuner, você tem o microfone, você vai ver lá atrás essas conexões do microfone, fono específico para o toca-discos, tem um pré-amplificador embutido dentro dele aí, que é específico para toca-discos, tape 2 DIN, tá? Que ele tem uma conexão DIN que era bem usada nessa época, um cabo DIN. Quem usava muito o cabo DIN, né? As pessoas conhecem bastante o cabo DIN pelo AICO, pelo micro AICO, que utilizava somente cabo DIN, né? E o auxiliar, né? Que seria uma entrada que eles chamavam de auxiliar na época, bem comum, ok? Então essas são as conexões que você tem na chave seletora. Aqui a gente vai ter uma chave de sinal de entrada. Então, digamos, eu quero o sinal R que está entrando, que ele seja amplificado em todos os canais, sinal R, ou sinal L, né? Mono, né, já ampliaria os canais, estéreo ou reverso. Então ele reverte o canal. O que estiver saindo na tua caixa L vai começar a sair na tua caixa R. Isso aí é mais para quem para sinais, né, com estéreo bem presente. Hoje em dia, infelizmente, as pessoas gravam o canal L e o R a mesma coisa que não aconteciam nos anos 70, nos anos 80, tá? Bom, continuando, aqui em cima nas chaves seletoras, então, né, a gente tem aqui as chavinhas seletoras dele. O que a gente tem? A gente tem o tape monitor 1, que seria o source, né? Então, digamos aqui, quando eu bato aqui, ele entra o tape e... desculpa, aqui para cima ele entra o tape e corta todas as funções. Loudness, que é aquele famoso reforço de graves e agudos. Filtro de 10K, quer dizer o que? Filtro de alta, né? Um filtro para agudo. Um filtro para baixa, 60 Hz, tá ali, ó, né? E a outra função, tape, aqui que você tem aqui. Então você veja, ele tem tape 1 e tape 1, né? Aqui é para monitoramento
e aqui você bate para as funções e ele entra direto no tape, tá? Então coisas que eu já comentei sobre a Quasar, essas conexões fora de padrão. Por que não é tape 2 e tape 1? Né? A gente tem o tape 2 aqui, certo? Porque aqui a gente tem uma chave que é diferente. Essa conexão é diferente dessa e você vai ver lá atrás. Bom, então aqui a gente vai ter as regulagens, que é uma característica da Quasar. Você tem aqui as regulagens de graves e agudos individual por canal. Então aqui você tem, ó, né, bass, left, e aqui o agudo left. Então aqui eu regulo agudo e aqui eu regulo o grave. Isso que aqui ainda, deixa eu verificar mais e mais, ele abre para o mesmo sentido, ó, tá vendo? Ó? Abre para cá grave, abre para cá grave. Mas se eu não me engano no 8080, no 8080 ou no 2300 ele abre ao contrário. Então você, eu expliquei, eu já fiz, né? Conhecendo o 2300, vou deixar aqui na descrição. Então digamos assim, você começa daqui a aqui, como se ele tivesse totalmente aberto, você entendeu? A frequência abre assim, então ele vem aqui assim, certo? E você vai trazendo para o meio a frequência, né? Vai trazendo para o meio. Então existe uma lógica dele ser invertido. Aqui não, aqui é mais aqui, sem problema. Mais aqui no canal R. Continuando, balanço, né? Então você tem o balanço dele aqui. Aqui a gente vai ter o volume, né? E aqui é a chave seletora de caixas, né? Então aqui você tem o matrix. Como eu disse ali no início, né? Ele tem sistema quadrifônico, a Quasar, né? Ó, estéreo quadrifônico, mas a gente sabe, né, que é uma simulação de quadrifonia, porque um quadrifônico natural mesmo é isso aqui, ó, né, aqui, ó, isso sim é um sistema quadrifônico, certo? Porque você tem o sinal chegando separado nos 4 canais. Aqui não, porque se não tem isso, tá? Então aqui você tem o matrix A e B, que é isso aqui, sistema A mais B, as 4 caixas juntas, só o sistema B funcionando, só o sistema A funcionando e só o fone funcionando. Aqui você tem a tecla, né, a chave power, liga, desliga, e uma conexão para o teu fone de ouvido, justo, né, o fone de ouvido que está aqui, e aqui um LED indicador que ele está ligado, certo? Aqui uma característica dessa geração, ó, 295 watts. César, mas você acabou de me falar aí que ele tem 70 por canal, então ele tem 140 por canal. Como que ele tem 295? Pessoal, nessa época, né, a gente tinha as potências RMS, que é o que você viu no catálogo, e o IHF. Normalmente eram essas duas medidas que se utilizavam. Então o IHF dele aqui é 295, só que claro, né, o real mesmo seria o 70 lá por canal. Hoje em dia todo mundo conhece esse tipo de problema, né, com outras nomenclaturas que existem por aí. E é por isso, é justamente por isso que eu não gosto de falar potência, né? Vou dar um exemplo bem rápido, a mesma coisa que fala assim, pô, eu tenho 3 milhões de cruzeiros, certo? 3 milhões de cruzeiros, tem, sei lá, 6 dígitos, né? Mas eu tenho R$1. Mas com esse R$1 eu compro uma lata de Coca-Cola, certo? E com aqueles 3 milhões, então eu vou comprar quantas latas? Uma também. Você entendeu? Porque é a mesma coisa. Então, quando a gente fala que o Winkman tem 70 watts por canal, as pessoas hoje estão acostumadas com 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil. Mas é a mesma coisa que o 70. Consegue entender a minha comparação? Então é mais ou menos por aí. Por isso que eu não gosto de falar potência, porque a pessoa às vezes fica com esses números baixos na cabeça e não percebe que não é bem assim, tá? Então vamos lá. Não é o tema do vídeo aqui hoje, ainda vou fazer um vídeo específico sobre isso aí. Bom, então esse é o painel frontal, né? Ele tem essa característica aqui, né, da Quasar ser totalmente diferenciada. Então você tem um painel grosso, ó, né, a grossura aqui do painel. E aqui você tem essa parte de cima onde tem toda onde tem a logomarca, tem o modelo do equipamento. É bem bonito. Eu particularmente gosto dos amplificadores da Quasar. Esse é o painel frontal. Vamos ver o painel traseiro agora. Bom, aqui temos o painel traseiro dele, a gente tem 2 tomadas, coisas de equipamento com 50 anos, né? Infelizmente o plástico aqui desse aqui já ressecou, na verdade desse, né? Foi feito aqui uma adaptação para ele travar aqui, uma tomada bem reforçada que a Quasar utilizava. O meu cabo de força aqui é o original também da Quasar, ó. Quasar, né? Fusível, normalmente a Quasar utilizava os fusíveis de tamanho maior, né? Os outros equipamentos normalmente é fusível menor. Tá? E uma característica da Quasar aqui que é interessante, olha a voltagem, 127,
certo? Porque, né, a gente tem esse probleminha do tal do 110 e hoje estar recebendo 127. Então você veja, o Quasar, ele recebe a energia que a gente manda, né? Então o 127 ele está se consumindo, ele está apto a ser utilizado com a tensão que é utilizada hoje, 127. Conector de caixa, então aqui você tem o sistema ABLR, tá? Ó, A, B e LR. Ah, mas se fosse um quadrifônico, fosse um quadrifônico, ele teria que ter MAN, quer dizer que o principal A e B, LR, e o remote, né? Que seria o secundário, no caso, o outro canal, ALR, entendeu? Então não tem como ser quadrifônico isso aqui, porque a gente sabe que o L do A é o mesmo do L do B, você entendeu? Porque só tem 2 amplificadores aqui dentro, você não tem 4, né? Então, continuando as conexões, aqui você tem o tuner que eu já mostrei lá, o tape 1, o tape 2, o fono, o auxiliar, e aqui embaixo você tem as saídas para gravação e saída de linha, ok? E a conexão DIN lá, ó, perceba, ela tá ligada aqui, ó, DIN tape 2, que é o famoso DIN 2 que está lá na chavinha lá na frente. Aterramento, tá? Aterramento do toca-discos, e aqui você tem uma conexão para microfones, que é aquela conexão, aquela chave lá que eu mostrei. Perceba, não é P10, né? Você tem um RCA. E por que é RCA, né? Por quê? Porque a Quasar tinha os famosos pré-amplificadores separados, né? Então você tinha uma caixinha escrito microfone, acho que deve ter uma sucata só, é bem raro esses aparelhinhos, né? Onde você colocava aqui aquela caixinha, onde o pré-amplificador do microfone estava dentro dessa caixinha. Então se você quiser conectar aqui um microfone, olha, eu não fiz o teste, mas eu acredito que você não vai conseguir conectar um microfone normal aqui não. Você vai ter que ter um equipamento que tenha o pré-amplificador para o microfone para conectar aqui. Então, na verdade, essa entrada do microfone poderia ser uma entrada comum, né? Uma entrada normal. É um bom teste para se fazer aí, tá? E aqui, então, você tem a saída de função, saídas, né? Saídas para as funções, provavelmente um sinal sendo jogado aqui direto, certo? Sem ser aqui a linha e o de gravação. Então, aqui você já percebe, ó, né, que uma das coisas que eu falei, não sei se eu já postei aí o opinião sincera sobre esse equipamento da Quasar, ou qualquer outro equipamento da Quasar, vou deixar aqui na descrição, é a confusão, né, nas conexões. Você fica meio sem saber o que é, o que não é. Para quem está acostumado a um equipamento Gradiente, Polivox, Quasar, Marantz, Marantz, Sansui, você vai lá, você liga qualquer equipamento sem problema nenhum. Já o equipamento, o Quasar, ele é meio confuso, como você está vendo aí as conexões, né? Vamos lá. Bom, aqui eu abri ele, a gente tem a parte interna. Só lembrando, né, que como eu disse, essa é a versão X, existe a versão normal, eu vou fazer um vídeo ainda. Mas aqui você tem os transistores, eles estão aqui, ó, porque esse equipamento ele tem o dissipador na lateral, que é uma coisa boa, né? Ele dissipa para a lateral. A outra versão, os dissipadores estão aqui dentro. Então você tem aqui os dissipadores na lateral. Os dissipadores e os 2 transistores estão aqui, ó, né? As placas estão aqui, e é uma coisa que eu falei lá no Opinião Sincera. Eu até acho que eu vou postar a Opinião Sincera antes desse para você poder entender, né? Quando eu falei lá na Opinião Sincera das placas que são por soquete, então você tem a placa 1 por soquete, então preciso fazer a manutenção aqui, eu sempre saco ela, né, puxo e faço a manutenção, põe no lugar de volta. Aqui é a mesma coisa, ó, perceba lá o soquete, então, e aí você tem um amplificador e outro amplificador. Se eu um dia fazer uma comparação com aquele ali, ó, aquele ali você vai ter, em vez de 2 placas, se a gente fosse fazer mesmo esse equipamento quadrifônico, aquele equipamento teria que ter 4 peças dessa, uma dessa aqui, né? E outras colocadas em algum lugar aí, tá? Que mais? O trafo está aqui, isolado, perceba que ele tem uma chapa aqui que isola ele. A fonte com os fusíveis aí, certo? Fonte, fusível. Que mais? Aqui a gente tem o pré-amplificador, tanto lá embaixo como em cima. Todos os potenciômetros aí, ó, as chaves todas ligadas aqui, né? Aqui também a chave seletora. Aqui, se eu não me engano, é o pré do fono. Olha, posso estar enganado, né? Aí talvez alguém possa me corrigir aí. Talvez o pré do microfone já esteja aqui mesmo, ó. Porque a gente tem 2 prés aqui, ó. Acredito que um possa ser do microfone e outro
do toca-discos. Então temos dois prés aqui, duas placas de prés, né? E basicamente é isso, né? Aqui os RCAs estão todos aqui atrás, pendurados na placa. E perceba, né? Para quem não conhece equipamento dos anos 60, se você abrir sei lá, um pré-Macintosh, ou sei lá, até um amplificador Macintosh, né? Macintosh dos anos 60, você vai abrir, você vai achar uma curiosidade. Qual que é a curiosidade? Ele não tem placa. Certo? Não tem placa. É tipo componente aqui, componente pendurado, componente aqui, e ligado por fio e indo e vindo. Então, esse tipo de equipamento é um equipamento misto, né? Tem que lembrar que é um equipamento fabricado no Brasil, não tinha tanta tecnologia, e principalmente o Quasar, né, que não gostava de copiar outros equipamentos. Então, você tem isso daqui, né? Que tipo, a chave está aqui, com um monte de fio que corre para cá, que corre para lá, que corre para cá, não tem cabo flat, não tem nada, né? Então é um monte de fio correndo para um lado e para o outro aí. São características da construção desse tipo de equipamento. Bom, e aqui o fundo não tem muito o que mostrar, mas eu gosto sempre de mostrar o fundo. Perceba, a tampa traseira, a tampa inferior dessa versão de equipamento, ela é exclusiva dela. Perceba, como eu mostrei, o dissipador está aqui, então aqui você tem a entrada de ar, na teoria, né? A entrada de ar frio aqui, certo? Para sair lá por cima, ou sair por aqui, né? Porque aqui está dissipando, ele vai sair já pela lateral. Mas por algum lugar tem que entrar. Então você tem aqui e aqui. Se você tem o amplificador que está aqui, aquela função, provavelmente a grade é aqui, né? E aqui, curiosidade, eu não tenho certeza, tá? Quase era meio complicado. Os pés, né, eu acho que esses pés não são mais originais não, porque normalmente a Quasar usava uns pés fininhos e altos, assim, principalmente na linha laboratório. A linha laboratório, ele é meio fino e alto. Por quê? Porque a gente tem esse painelzão aqui, né? Painelzão grosso aqui, ó. Tá vendo? Bem grossão. Então você tem que ter uma altura, porque se você tem o pé baixo, o painel que vai ficar raspando e não o pé, né? E você precisa dessa altura aqui, né? É uma coisa até legal a Quasar ter pensado nessa altura aqui, justamente para que se você pôr ele em cima de alguma coisa, tenha um espaço justamente para o ar circular aqui, né? Porque se você tem um equipamento tipo, sei lá, outro equipamento com um painelzinho bem fininho e um pezinho pequenininho aqui, isso aqui vai ficar bem, o outro equipamento que vai ficar aqui vai ficar bem junto, e às vezes não tem uma entrada tão boa para uma circulação de ar como a gente tem aqui nos amplificadores da Quasar. Então é isso, hoje você conheceu aqui o Quasar 7070X. Qualquer crítica, qualquer dúvida, qualquer comentário que você gostaria de fazer com tudo que eu disse, se eu esqueci de alguma coisa, se você conhece algum detalhe a mais que eu não comentei aqui, deixe aí nos comentários, né, que a gente continua conversando e toda a informação, né, é válida e agregada aqui nesse canal. Então hoje você conheceu o Quasar 7070X, inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo, e tem muito assunto, né? Porque quadrifone a gente poderia abrir o Marantz lá, e eu mostrar para vocês os 4 canais do Marantz lá, né? Então tem muito assunto, inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo, e vou pedir novamente para você não esquecer de dar o like para ajudar, e também deixa o comentário aí, né? Para a gente poder continuar conversando. Sempre é bom conhecer, né? Eu sempre comento aqui no meu canal o seguinte, que os equipamentos não seriam nada, né, se não fossem as pessoas que utilizavam, ou que utilizaram, ou que ainda utilizam esse tipo de equipamento. E a gente tem que pensar, é uma coisa ruim de falar, mas as pessoas que utilizavam esse tipo de equipamento na época, infelizmente estão nos deixando, estão indo embora. Então todo conhecimento, né, é legal a gente conhecer o conhecimento, as histórias, para a gente poder marcar e ficar registrada. Deixa aí um comentário do que você acha da Quasar, se você tem alguma história com esses equipamentos. Beleza? É isso aí. Valeu!